Ele estava levando a amante para uma viagem de luxo, mas sua esposa apareceu com os trigêmeos na área de embarque. O que ela fez em seguida, ninguém jamais esqueceu. O ar do aeroporto de Guarulhos era uma mistura de querosene, café requentado e a eletricidade de milhares de histórias começando ou terminando. Para Rodrigo Silveira, era o palco de um novo começo. Ele sentia os olhares, mas não se importava. Na verdade, ele os saboreava. Ao seu lado, Bruna Vasconcelos flutuava mais do que andava pelo saguão. Cada passo dela era uma coreografia de autoconfiança. A mesma que a transformara em um fenômeno digital com milhões de seguidores. Rodrigo carregava a bolsa dela, uma Hermès branca que custava o preço de um carro popular, com a naturalidade de quem carrega as próprias chaves. Era um gesto calculado, uma demonstração pública de devoção. Ele a olhava não como um homem apaixonado, mas como um colecionador que exibe sua aquisição mais rara e valiosa. Os celulares, inevitavelmente, se viraram para eles. Um pequeno grupo de fãs de Bruna, que pareciam surgir do nada, já estava gravando, os rostos iluminados pelas telas, sussurrando entre si. É ele, é o tal do namorado dela, diziam. O mistério sobre o homem que havia fisgado a influenciadora estava prestes a ser resolvido e a internet mal podia esperar. Bruna sorriu para as câmeras, um sorriso ensaiado, mas eficaz. Ela tocou o braço de Rodrigo, um gesto de posse sutil. Para ela, ele era a validação definitiva. Um homem mais velho, discreto, podre de rico. O tipo de homem que não precisava de sua fama, mas a desejava. Era a narrativa perfeita para sua próxima fase de carreira. Eles se aproximavam do portão de embarque para a primeira classe. Um portal para um mundo de champanhe e assentos que viram camas, quando o fluxo de passageiros à frente dele se abriu, como as águas de um mar relutante. No espaço que se criou, surgiu uma mulher. Ela não tinha o brilho de Bruna. Suas roupas eram simples, um jeans gasto e uma camiseta de algodão que já vivera dias melhores. O cabelo estava preso num coque frouxo, com mechas teimosas escapando pelo rosto cansado. Mas não era a simplicidade dela que fez o tempo no aeroporto congelar. Era o que ela trazia consigo. Em seus braços segurava uma criança. E de cada lado de suas pernas, agarrados ao jeans, estavam outros dois, pequenos e idênticos. Trigêmeos. 3 rostos infantis, de olhos grandes e assustados, encarando o mundo barulhento ao redor. Rodrigo parou. O sangue pareceu fugir de seu rosto, deixando para trás uma máscara de cera. A bolsa de grife em sua mão de repente pareceu pesada, ridícula. Ele conhecia aquela mulher. Ele conhecia aquelas crianças. Camila Silveira, sua esposa, deu um passo à frente. O barulho do aeroporto pareceu diminuir até se tornar um zumbido distante. Os celulares, que antes focavam em Bruna e seu romance de conto de fadas, agora se viravam como uma fileira de girassóis famintos para a nova cena. A cena real. Bruna olhou de Rodrigo para Camila, depois para as crianças. A confusão em seu rosto era genuína. Crianças? Quem eram aquelas crianças? Ela olhou para Rodrigo, esperando uma negação, uma explicação, qualquer coisa que restaurasse a ordem de seu universo cuidadosamente curado. Mas Rodrigo estava mudo, paralisado. Camila não gritou, não fez um escândalo. Sua voz, quando veio, era baixa, mas cortou o ar com a precisão de um bisturi. Ela olhou diretamente para o marido, ignorando a mulher ao lado dele, ignorando as câmeras, focando toda a dor e a raiva de anos em uma única frase. É por isso que você nunca assume seus filhos em público? A pergunta pairou no ar, brutal e inegável. Não era uma pergunta, era uma sentença. Cada palavra era um prego no caixão da imagem pública de Rodrigo Silveira, o homem apaixonado, o empresário poderoso, o amante dedicado.
Tudo se desfez naquele instante. O clique dos celulares se tornou uma sinfonia macabra. Os fãs de Bruna, que minutos antes filmavam uma história de amor, agora capturavam em alta definição o colapso de uma família. Eles não sabiam, mas estavam transmitindo ao vivo o exato momento em que a vida de todos os envolvidos mudava para sempre. A imagem de Rodrigo, pálido, ao lado da amante estonteante, com a esposa esquecida e os 3 filhos escondidos diante dele, não era apenas uma fofoca, era um gancho, e o Brasil inteiro estava prestes a ser fisgado. O silêncio que se seguiu à pergunta de Camila foi mais ensurdecedor do que qualquer turbina de avião. Durou apenas 1 segundo, talvez 2, mas nesse vácuo, universos inteiros desmoronaram. O primeiro a se quebrar foi o de Bruna Vasconcelos. A frase de Camila não foi apenas uma acusação. Foi um espelho que se ergueu diante dela, refletindo uma verdade grotesca que ela não conseguia processar. Filhos. A palavra ecoava em sua mente, desprovida de sentido. Rodrigo, o homem que a levava para jantares em restaurantes exclusivos onde sussurravam segredos, que lhe comprara joias em Paris com a promessa de um futuro só deles, que a fizera acreditar que ela era o centro de seu mundo, tinha filhos, e não 1, 3, e uma esposa. O choque inicial deu lugar a uma onda de náusea. O ar do aeroporto, antes carregado de promessas, agora parecia tóxico, sufocante. Os olhares que antes a admiravam agora a dissecavam, a julgavam. Ela não era mais a musa, a conquistadora. Em um piscar de olhos, ela havia sido rebaixada ao papel mais antigo e humilhante do mundo. A outra, a amante, a tola. Seu instinto de sobrevivência, afiado por anos navegando nas águas traiçoeiras da fama digital, gritou uma única ordem: fuja. Sem pensar, sem olhar para Rodrigo, cujo rosto paralisado era a confirmação de tudo, ela se virou. Seu movimento foi brusco, desajeitado, a antítese da elegância que ela sempre projetara. Ela praticamente correu, abrindo caminho a esbarrões pela multidão que agora se formava, um círculo de curiosos mórbidos. O som dos cliques dos celulares a seguia como uma matilha de cães. Ela avistou a placa do banheiro feminino como um náufrago avista terra firme. Empurrou a porta com força e se trancou na primeira cabine que encontrou, o coração martelando contra as costelas como se quisesse escapar. O cheiro de desinfetante e o zumbido da ventilação eram um alívio sensorial, um casulo contra o caos que deixara para trás. Ela se encostou na divisória fria, as pernas tremendo tanto que teve de se sentar na tampa do vaso sanitário. E ali, na solidão anônima de um banheiro público, a realidade a atingiu com a força de um soco. As peças do quebra-cabeça, antes embaralhadas por uma paixão conveniente, começaram a se encaixar, formando uma imagem horrível. As ligações que Rodrigo nunca atendia em certos horários, as viagens de fim de semana que eram sempre canceladas na última hora por emergências de negócios, a recusa veemente em ser fotografado com ela em eventos mais familiares, sempre preferindo locais discretos, longe dos olhos da sociedade paulistana. Ele não estava protegendo sua privacidade, estava protegendo sua outra vida. As lembranças, antes doces, agora tinham um gosto amargo de veneno. O colar de diamantes que ele lhe dera em seu aniversário. Para a única estrela da minha vida, ele disse. Que mentira. O apartamento de luxo que ele alugava para ela nos jardins. Não era um ninho de amor. Era uma gaiola dourada, um lugar para mantê-la escondida e disponível. Cada presente, cada promessa, cada palavra de amor era uma peça de um elaborado teatro de fantoches, e ela fora a marionete principal, dançando feliz enquanto ele puxava as cordas. A vergonha a queimou por dentro, mais quente e dolorosa do que qualquer humilhação que já sentira. Ela, Bruna Vasconcelos, a mulher que ditava tendências, que ensinava outras mulheres a terem autoestima,
Havia sido enganada da forma mais primária possível. Ela não era especial. Era um clichê. E o pior de tudo, ela havia se tornado, sem saber, cúmplice na dor de outra mulher. A imagem de Camila, com sua dignidade ferida e os 3 filhos pequenos a tiracolo, assombrava-a. Aquela mulher não era uma estranha. Era a vítima real da mesma farsa em que Bruna estrelava. O som de seu celular vibrando incessantemente na bolsa a trouxe de volta à realidade. Eram as notificações. Instagram, TikTok, portais de fofoca. Ela sabia, sem precisar olhar, o que estava acontecendo. O vídeo já devia ser viral. As manchetes já deviam estar escritas. Amante de empresário é desmascarada no aeroporto. Sua carreira, construída sobre uma imagem de autenticidade e poder feminino, estava se desintegrando em tempo real. As marcas que a patrocinavam, os seguidores que a idolatravam, tudo iria ruir. O cancelamento não era uma possibilidade, era uma certeza. Um soluço seco escapou de sua garganta. Não havia lágrimas, apenas um vazio gelado em seu peito. Ela não podia ficar ali. Não podia voltar para o apartamento que ele pagava. Não podia encarar ninguém. Havia apenas uma saída: desaparecer. Sumir de São Paulo. Apagar seus rastros antes que a avalanche de ódio e julgamento a soterrasse por completo. Ela precisava fugir, não de Rodrigo ou de Camila, mas de si mesma, da mulher ingênua que havia se permitido ser. Enquanto Bruna se escondia, Camila se movia. Após a fuga da amante, o foco de Rodrigo se voltou para ela, os olhos finalmente registrando a cena completa. Havia um lampejo de fúria em seu olhar. A raiva de quem foi pego, de quem perdeu o controle. Mas antes que ele pudesse formular uma palavra, uma ordem, uma ameaça, Camila fez algo que ele não esperava. Ela lhe deu as costas. Com uma calma que parecia vir de um lugar muito profundo, ela se abaixou, ajustou uma das crianças em seu colo e pegou as mãos dos outros 2 filhos. "Vamos, meus amores", disse ela, a voz suave, um bálsamo no meio do pandemônio. Ela não olhou para trás. Não deu a ele a satisfação de uma briga, de mais um escândalo. Sua retirada foi silenciosa, digna e, por isso mesmo, devastadora. Ela caminhou para longe dele, para longe do portão de embarque, para longe da vida que ele havia tentado lhe impor, e cada passo era uma declaração de independência. A multidão se abriu para ela com um respeito recém-descoberto. As pessoas que antes filmavam agora baixavam os celulares, os rostos marcados por uma mistura de pena e admiração. Camila não era mais apenas uma mulher traída, era um símbolo. Ela atravessou o saguão, os 3 filhos como sua pequena guarda de honra, e desapareceu na direção da saída, deixando para trás um homem poderoso, reduzido a uma estátua de vergonha e uma bolsa de grife caída no chão. Ela não foi para casa, para a mansão fria no Morumbi que Rodrigo chamava de lar e que para ela se tornara uma prisão de luxo. Em vez disso, um carro discreto, sem motorista uniformizado, a esperava no meio-fio da área de desembarque, longe dos táxis e dos aplicativos. Ao volante estava Renata Magalhães, uma mulher de olhar firme e ternos impecáveis, cuja reputação a precedia, a melhor advogada de direito da família de São Paulo, com uma especialização não oficial em derrubar homens poderosos. Renata não disse nada quando Camila e as crianças entraram no carro. Apenas entregou-lhe uma garrafa de água e esperou que ela acomodasse os filhos, que, exaustos pela tensão que não compreendiam, adormeceram quase que instantaneamente no banco de trás. O carro partiu em silêncio, tomando o caminho contrário ao dos bairros nobres, rumo ao verde denso de Embu das Artes. O destino era uma casa simples, um refúgio anônimo escondido no final de uma rua de terra, cercado por um jardim selvagem e o canto dos pássaros. Era o esconderijo perfeito. Lá dentro, com o cheiro de madeira e terra úmida preenchendo o ar, Camila finalmente desabou.
A adrenalina que a sustentara no aeroporto se dissipou, e o peso de anos de dor e humilhação a atingiu. As lágrimas que ela se recusara a derramar em público agora corriam livremente, silenciosas e quentes. Renata preparou um café, sentou-se à mesa da cozinha e esperou. Ela sabia que o silêncio, naquele momento, era a forma mais profunda de respeito. Quando a primeira onda de choro passou, Camila começou a falar, e as palavras saíram como uma enchente, rompendo a barragem de medo e vergonha que Rodrigo construíra ao redor dela por tanto tempo. Ela contou tudo. Não a história que a sociedade paulistana conhecia, a da esposa reclusa de um empresário de sucesso, mas a verdade crua e feia. Contou como o conhecera, como ele a encantara com uma atenção avassaladora, fazendo-a sentir-se a mulher mais importante do mundo. Contou sobre o casamento rápido, as promessas de uma vida a dois que nunca se concretizaram. E então veio a gravidez, a alegria dela, o choque dele. Quando o ultrassom revelou não um, mas 3 batimentos cardíacos, a máscara de Rodrigo começou a cair. A gravidez de trigêmeos não se encaixava em sua imagem de homem livre e poderoso. Era uma complicação, uma bagunça. A manipulação emocional se intensificou. Ele a convenceu a se afastar dos amigos e da família, dizendo que eles tinham inveja, que não queriam o bem do casal. Ele a isolou, transformando a mansão em seu território, onde ele ditava as regras. O parto foi prematuro, um pesadelo de incubadoras e bips de monitores cardíacos. Rodrigo não foi ao hospital. Alegou uma reunião inadiável na China. Uma mentira que ela, frágil e aterrorizada, não teve forças para contestar. Ela passou por aquilo sozinha, olhando para seus 3 filhos minúsculos e frágeis, fazendo uma promessa silenciosa de que seria forte por eles. O abuso financeiro veio em seguida, sutil e perverso. Embora vivesse cercada de luxo, ela não tinha acesso ao próprio dinheiro. Recebia uma mesada, um valor que ele controlava e que a obrigava a pedir permissão para qualquer gasto extra. Ele a fazia sentir-se incompetente, uma criança que não sabia lidar com finanças, enquanto ele gastava fortunas em carros, relógios e, como ela agora sabia, em amantes. Ele me dizia que eu tinha sorte, sussurrou Camila para Renata, a voz rouca de dor. Sorte por ele não ter me abandonado com 3 filhos. Ele dizia que nenhuma mulher no meu estado com essa bagagem seria querida por alguém. E a pior parte, eu quase acreditei. Renata ouvia, o rosto impassível, mas os olhos registrando cada detalhe, cada prova de negligência, de abuso psicológico, de abandono. Ela não estava apenas ouvindo a história de uma cliente, estava montando o caso que abalaria as estruturas do império de Rodrigo Silveira. Enquanto Camila encontrava sua voz em um refúgio escondido, o mundo digital explodia. O vídeo do aeroporto se espalhara como fogo em pasto seco. Em questão de horas, não havia um celular no Brasil que não tivesse recebido o clipe. Os portais de notícias, antes cautelosos ao falar de Rodrigo, agora não tinham mais amarras. As manchetes eram brutais. Escândalo: empresário milionário é flagrado com amante e esposa surge com os trigêmeos que ele escondia. A narrativa se dividiu em 3 vertentes, cada uma com seu próprio protagonista. Rodrigo, o vilão. Sua assessoria de imprensa, pega de surpresa, soltou uma nota patética, falando em mal-entendido e pedindo respeito à privacidade da família. A mesma família que ele negara publicamente. A tentativa de controle foi um fracasso. A internet o massacrou, desenterrando histórias antigas, conectando pontos, pintando o retrato de um narcisista implacável. Bruna, a amante, tornou-se o alvo do cancelamento. Foi julgada, condenada e sentenciada no Tribunal da Opinião Pública em tempo recorde. Foi chamada de destruidora de lares, de interesseira, de cúmplice. Pouco importava se ela sabia ou não da existência da família.
Na história que a internet contava, ela era a vilã secundária. As marcas, temendo a associação negativa, começaram a se mover. O primeiro e-mail de rescisão de contrato chegou antes do anoitecer. Foi o primeiro de muitos. Sua carreira, construída sobre a areia movediça da percepção pública, estava desmoronando. E havia Camila. Em seu silêncio, ela se tornou um fenômeno. Sua imagem, de pé, digna, com os 3 filhos, virou um estandarte. Ela não precisou dizer uma palavra a mais. Sua presença, sua coragem de aparecer ali, falava por si. Grupos de mães, associações de mulheres, pessoas comuns, todos a viam como um símbolo de força, a personificação da mulher que se recusa a ser apagada. O apoio a ela era massivo, incondicional. Na casa em Embu das Artes, longe do furacão, Camila finalmente olhou para Renata, os olhos vermelhos, mas a determinação brilhando como aço. Eu quero que ele nunca mais possa usar meus filhos para se promover ou para me controlar. Eu quero que eles estejam seguros, e eu quero que ele pague por cada dia que me fez sentir invisível. Renata deu um leve sorriso, o primeiro daquele dia. Ele não vai pagar, Camila. Ele vai investir. Vai investir todo o patrimônio que deveria ser seu e de seus filhos para tentar consertar a própria imagem. E é exatamente aí que vamos pegá-lo. A guerra não será na mídia. A guerra será no único lugar que ele realmente teme, o tribunal. E nós já estamos ganhando. O cancelamento de Bruna Vasconcelos não foi uma onda, foi um tsunami. Em seu esconderijo temporário, um flat alugado às pressas, sob um nome falso, ela assistia ao desmoronamento de sua vida através da tela rachada de seu celular. Cada notificação era um golpe. As marcas, uma a uma, publicavam notas oficiais, encerrando suas parcerias, usando frases vagas como revisão de valores e alinhamento de marca. Mas a mensagem era clara. Ela era tóxica. Os seguidores que antes a enchiam de elogios agora inundavam seus comentários com emojis de cobra e acusações venenosas. Ela se tornara um pária digital. O silêncio de seu apartamento era preenchido apenas pelo zumbido da geladeira e pelo eco das vozes que a condenavam em sua cabeça. A solidão era uma presença física, pesada e sufocante. O dinheiro, que sempre parecera um fluxo infinito, começou a secar. Sem contratos, sem publicidade, as contas se acumulavam. Rodrigo, o arquiteto de sua ruína, tentara ligar, dezenas de vezes. As chamadas eram como batidas na porta de uma casa assombrada, e ela as ignorava com um terror crescente. Ela sabia o que ele diria, mentiria, a culparia, talvez até tentasse seduzi-la de volta com promessas vazias. Ela não tinha forças para ouvir a voz dele. Mas havia outra pessoa em quem ela não conseguia parar de pensar. Camila. A imagem daquela mulher, de pé no aeroporto, com uma força que Bruna nunca possuíra, estava gravada em sua mente. Ela não era a inimiga. Bruna via isso agora com uma clareza dolorosa. Ambas eram vítimas do mesmo homem, apenas em estágios diferentes da mesma peça trágica. Movida por um impulso que não compreendia totalmente, uma mistura de desespero, culpa e uma necessidade estranha de conexão, Bruna tomou uma decisão. Ela precisava falar com ela. Conseguir o contato foi um desafio. Ela usou o que restava de sua influência, contatando um jornalista que lhe devia um favor antigo, prometendo uma exclusividade que nunca daria. O jornalista, farejando uma história ainda maior, conseguiu o número de Renata Magalhães. Bruna enviou uma única mensagem humilde e direta. Sou Bruna Vasconcelos. Eu preciso falar com a Camila, por favor. Eu não sabia de nada. A resposta demorou horas, em que Bruna andou de um lado para o outro no pequeno apartamento, roendo as unhas até sangrar. Finalmente uma mensagem chegou. Não de Renata, mas de um número desconhecido. Era um endereço, um flat discreto na Vila Madalena.
E um horário. Amanhã, 15 horas, venha sozinha. No dia seguinte, Bruna se olhou no espelho e mal se reconheceu. Estava pálida, com olheiras profundas, vestindo roupas simples que não usava há anos. A armadura de influenciadora havia se desfeito, revelando a mulher vulnerável por baixo. Ela chegou ao local pontualmente, o coração batendo descontrolado. A porta se abriu antes que ela pudesse bater. Camila estava lá, sozinha. O ambiente era neutro e impessoal, um território seguro para um encontro impossível. Por um momento, as duas mulheres apenas se olharam, o ar pesado com tudo o que não foi dito. Foi Bruna quem quebrou o silêncio, a voz um sussurro frágil. Foi tudo mentira? A pergunta era sobre Rodrigo, sobre o relacionamento, sobre a vida que Bruna pensou estar construindo. Mas era também sobre si mesma, sua identidade, seu valor, tudo estava contido naquelas 3 palavras. Camila a observou com uma serenidade que era quase desconcertante. Não havia raiva em seus olhos, nem triunfo. Havia uma espécie de tristeza antiga, um cansaço profundo. Você não é minha inimiga, disse Camila, a voz calma e firme. Você é apenas a próxima versão de mim. Ele me usou, me encheu de promessas e depois me abandonou. Quando eu já estava apaixonada e grávida, ele vivia me humilhando, me ameaçando, me dizendo que eu não era nada sem ele. Eu me achava um lixo, mas no início, tudo era lindo. Ele parecia perfeito. Cada palavra de Camila era uma peça que se encaixava na própria experiência de Bruna. O bombardeio de amor inicial, o isolamento sutil, a sensação de estar no centro do universo de alguém. Ela estava apenas no começo do ciclo que Camila já havia completado. Ele vai te ligar, continuou Camila, como se lesse seus pensamentos. E ele vai. Ele não suporta perder o controle. Ele vai te prometer o mundo, vai dizer que me largou, que quer ficar com você. Vai te fazer sentir culpada por não atendê-lo. Ela fez uma pausa e seu olhar se intensificou. Não atenda. Ou você vai entrar no mesmo ciclo em que eu entrei e me ferrei, e a queda dele, desta vez, vai levar você junto. O aviso era uma sentença e uma salvação. Bruna sentiu um calafrio. A verdade era mais feia do que ela imaginava. Ela não era apenas uma amante enganada, era a próxima na fila para ser destruída. Desolada, ela agradeceu com um aceno de cabeça e foi embora, o peso do mundo em seus ombros. Naquela noite, ela tentou postar um pedido de desculpas em suas redes, uma tentativa de explicar sua verdade. Foi inútil. A avalanche de ódio apenas se intensificou. Ela era uma peça no jogo de outra pessoa, e ninguém estava interessado em sua versão da história. Enquanto Bruna se afogava em seu inferno pessoal, a guerra de Camila entrava em uma nova fase. Com as provas meticulosamente organizadas por Renata, extratos bancários que provavam o abuso financeiro, testemunhos de funcionários da mansão sobre a ausência de Rodrigo, registros hospitalares que confirmavam que ele não estava presente no nascimento dos filhos. Elas entraram com uma ação judicial, avassaladora, nos tribunais de São Paulo. Não pediam apenas o divórcio. Exigiam a guarda unilateral e total dos trigêmeos e, o mais importante, o controle absoluto do patrimônio, que por lei era destinado aos filhos. Um fundo fiduciário multimilionário que Rodrigo administrava como seu cofre pessoal. A petição inicial era uma obra-prima de precisão jurídica, detalhando anos de negligência parental, abuso psicológico e abandono afetivo. A equipe jurídica de Rodrigo tentou reagir. Argumentaram que ele era um pai presente, apenas discreto. Que as viagens eram essenciais para sustentar o alto padrão de vida da família. Que Camila era emocionalmente instável. Mas eram argumentos frágeis contra a montanha de evidências e, principalmente, contra a opinião pública. O caso não era apenas um processo de família, era um espetáculo nacional.
A mídia acompanhava cada passo, cada audiência. A imagem de Camila com os filhos no aeroporto se tornara o símbolo do processo. O juiz, um homem experiente e ciente da atenção que o caso recebia, agiu com uma celeridade incomum. Ele viu as provas, ouviu os argumentos patéticos da defesa de Rodrigo e não teve dúvidas. A decisão foi um golpe de misericórdia. Camila recebeu a guarda total dos filhos, e na decisão mais esmagadora, o juiz removeu Rodrigo da administração do patrimônio dos herdeiros, passando o controle total para Camila sob supervisão judicial. A fortuna que ele usava para financiar sua vida de excessos e para controlar sua esposa estava, de repente, fora de seu alcance. A ele foi concedido apenas o direito a visitas assistidas, sempre na presença de Camila. Uma formalidade legal que todos na sala do tribunal sabiam que era uma humilhação. Um pai que nunca quis os filhos agora era forçado, por lei, a só poder vê-los sob o olhar da mulher que ele tentou apagar. Todos sabiam que ele nunca faria essas visitas. Seria admitir a derrota. A justiça, impulsionada pela verdade exposta, fora certeira e rápida. Para Rodrigo Silveira, o homem que acreditava estar acima de tudo e de todos, era o começo do fim. A mansão no Morumbi, antes o epicentro do poder de Rodrigo Silveira, agora era seu mausoléu. O silêncio dentro daquelas paredes era diferente do silêncio de antes. Não era mais a paz controlada de um homem que ditava o som e a fúria de seu mundo. Era o silêncio do vácuo, da ausência, do abandono. Os funcionários pagos por uma conta que ele não mais controlava moviam-se como fantasmas, cumprindo suas tarefas com uma eficiência fria, os olhos sempre desviados. Ele era um rei deposto em seu próprio castelo. Sozinho na vasta sala de cinema, com sua tela de 200 polegadas e poltronas de couro italiano, Rodrigo não assistia a filmes. Ele assistia à sua própria queda em um loop infinito. O vídeo da audiência final, vazado para a imprensa por uma fonte anônima, provavelmente da equipe de Renata Magalhães, ele pensava com um amargor que lhe subia pela garganta. Era sua tortura diária. Ele via a si mesmo, sentado à mesa da defesa, a arrogância se desfazendo de seu rosto a cada palavra do juiz. Mas a imagem que o assombrava, que o fazia rebobinar a cena vez após vez, era a de Camila. Ela estava de pé, falando ao juiz. Não havia lágrimas, não havia histeria. Apenas uma calma devastadora. E então ela disse a frase que se tornara o prego final em seu caixão social e emocional. Ele nunca segurou os filhos. Não no hospital, não em casa. Ele nunca os quis de verdade. A frase era simples, factual e, por isso mesmo, aniquiladora. Não era uma acusação de um crime, mas de uma falha humana fundamental. E enquanto assistia, pela 100ª vez, Rodrigo sentia algo novo. Algo que não era raiva nem humilhação. Era um eco. Um vazio gelado que se abria em seu peito, um lugar onde um sentimento que ele nunca cultivara deveria ter nascido. Pela primeira vez em sua vida, o peso de não ter sido pai, de ter rejeitado ativamente aquela parte de si mesmo, começou a se manifestar. Não como arrependimento pelo sofrimento que causara, mas como a percepção de uma perda irreparável para si mesmo. Ele havia amputado uma parte de sua própria história e agora sentia a dor do membro fantasma. Seu nome, antes sinônimo de sucesso e poder, agora era uma piada, um sinônimo de escândalo. Os negócios que eram intrinsecamente ligados à sua reputação pessoal começaram a desvalorizar. Parceiros de longa data se afastavam, citando incertezas do mercado. Amigos que antes disputavam um convite para suas festas, agora não retornavam suas ligações. O isolamento era completo. Em noites de insônia, movido por um desespero que ele se recusava a admitir, ele pegava o celular. A lista de contatos, antes um arsenal de poder e prazer,
agora era um cemitério de relacionamentos. Ele ligava para as mulheres que sempre estiveram disponíveis, as modelos, as atrizes, as socialites que orbitavam seu poder. As chamadas caíam na caixa postal. As mensagens de WhatsApp permaneciam com um único tique cinza, bloqueado. Ele se tornara radioativo. E havia Bruna. Ele tentou de tudo, ligou de números diferentes, enviou e-mails, mandou flores com cartões suplicantes, cheios de mentiras sobre amor e saudade, as mesmas mentiras que sempre funcionaram. Mas ela não respondia. O silêncio dela era a prova final de que seu poder de manipulação havia se esgotado. A última peça de seu jogo se recusava a se mover, e isso o enlouquecia mais do que a perda dos milhões. Ele não a amava, nunca amou, mas ele a queria. Queria seu perdão, sua submissão, apenas para provar a si mesmo que ainda era capaz de controlar alguém. O silêncio dela era a resposta mais alta de todas. Ele não era mais. Para Bruna, o silêncio era de outra natureza. Era um deserto que ela precisava atravessar. Sem dinheiro, sem contratos, sem propósito, ela chegou ao fundo do poço. O apartamento alugado estava prestes a ser despejado. A comida estava acabando. A escuridão em sua mente era tão densa quanto a escuridão do lado de fora da janela. Em uma noite particularmente sombria, o pensamento de acabar com tudo não foi apenas um pensamento passageiro. Foi uma possibilidade real, uma saída sedutora para uma dor que parecia insuportável. Foi nesse momento, no ponto mais baixo de sua vida, que um envelope apareceu sob sua porta, sem remetente, sem selo. Dentro, um único cartão. Não havia palavras, apenas um endereço e um horário. Era um centro de acolhimento para mulheres, um lugar sobre o qual ela nunca ouvira falar, localizado em um bairro operário da cidade. Seu primeiro instinto foi o medo. Poderia ser uma armadilha da imprensa, uma emboscada, mas o desespero era maior que o medo. Ela não tinha mais nada a perder. Ao chegar ao local, uma casa antiga e reformada, ela foi recebida não com câmeras ou perguntas, mas com um abraço. Uma mulher mais velha, de rosto gentil, a acolheu e a levou para dentro. Lá em um círculo de cadeiras estavam outras mulheres, mulheres de todas as idades, de todas as classes sociais, mulheres que haviam sobrevivido a relacionamentos abusivos, a perdas, a humilhações. Elas não a julgaram, elas a ouviram. Pela primeira vez em meses, Bruna contou sua história e foi verdadeiramente ouvida. Ela recebeu ajuda. Um lugar para ficar, comida, apoio psicológico. Ela nunca soube com certeza quem enviara o bilhete. Mas em seu coração, uma suspeita se formou. Uma ideia tão improvável que só podia ser verdade. Dias depois, a confirmação veio na forma de uma transferência anônima para a conta do centro de acolhimento. Um valor substancial que garantiria seu funcionamento por mais um ano. A diretora do centro, ao lhe contar, mencionou que o doador anônimo deixara um recado para ela. Diga à nova hóspede que toda mulher merece uma segunda chance. E que a destruição que ela quase viveu não precisa ser o fim. Eu já estive aí e esse lugar me salvou e agora vai salvar você. Era Camila. Tinha que ser. A mulher que ela ajudara a humilhar publicamente sem saber era a mesma mulher que agora a estava salvando das cinzas. Camila, que conhecia a anatomia da destruição narcisista, sabia exatamente o abismo em que Bruna estava prestes a cair. E ela estendeu a mão, não por pena, mas por um senso de sororidade forjado no fogo. Em um de seus encontros com a terapeuta do centro, Bruna finalmente entendeu a mensagem por trás do resgate. Camila não a salvara para que ela se escondesse para sempre. Ela lhe dera uma escolha. A terapeuta, uma mulher sábia, colocou em palavras o que Bruna sentia. Ou você some de vez, ou vai implorar por migalhas pelo resto da vida. Ou
Você pode usar isso, usar essa dor, essa vulnerabilidade. Você foi uma vítima, mas sobreviveu. Mostre isso. Sua história não é de vergonha, é de sobrevivência. E isso, minha querida, é algo que nenhuma marca pode comprar e nenhum cancelamento pode tirar de você. A ideia era aterrorizante e libertadora. Os meses que se seguiram à tempestade judicial foram de uma reconstrução silenciosa e profunda. Camila, com o controle do futuro dos filhos finalmente em suas mãos, fez o que mais desejava. Desapareceu. Vendeu a mansão no Morumbi, um ato simbólico de purificação, e se mudou com os trigêmeos para uma casa de campo no interior de Minas Gerais. Um lugar onde o ar era limpo, o horizonte era vasto, e o som mais alto era o da risada de seus filhos correndo na grama. Longe da mídia, longe de São Paulo, longe de Rodrigo, ela se redescobriu. Não como a esposa de um milionário ou a vítima de um escândalo, mas simplesmente como Camila, como mãe. A vida era simples, preenchida por rotinas que antes lhe seriam negadas: levar as crianças à escola da cidadezinha, fazer compras no mercado local, passar tardes lendo no alpendre enquanto eles dormiam. Ela encontrou uma paz que o dinheiro de Rodrigo nunca poderia comprar. Uma paz que vinha de dentro. Bruna, por sua vez, escolheu o caminho oposto. Em vez de desaparecer, ela reapareceu. Mas era uma Bruna que ninguém conhecia. Ela reativou suas redes sociais, mas os filtros, as poses e o luxo haviam sumido. A primeira postagem foi um vídeo simples, gravado com a câmera do celular, sem maquiagem, o cabelo natural caindo sobre os ombros. Nele, ela não pediu desculpas. Ela contou sua história. Com uma honestidade brutal, ela falou sobre a sedução, a manipulação, a cegueira da paixão e a dor da humilhação. Falou sobre o cancelamento, a solidão, o desespero e o momento em que quase desistiu. Ela não se pintou como uma santa, mas como uma mulher que errou sem saber, que foi enganada e que estava tentando se reerguer. Ela mostrou sua vulnerabilidade, não como fraqueza, mas como sua nova força. A reação inicial foi mista, mas algo havia mudado. Sua história ressoou. Mulheres começaram a compartilhar suas próprias experiências nos comentários, criando uma comunidade inesperada. Elas não viam mais a amante, mas uma delas. Bruna parou de falar sobre produtos e começou a falar sobre processos, sobre terapia, sobre autoestima, sobre reconhecer os sinais de um relacionamento tóxico. Sua audiência mudou. Os milhões de seguidores superficiais deram lugar a centenas de milhares de mulheres engajadas, que não queriam dicas de moda, mas de sobrevivência. Ela se tornou uma voz, não uma imagem. Um ano depois do escândalo, uma questão burocrática forçou Camila a voltar a São Paulo por um dia. Precisava assinar os documentos finais da partilha de bens, um último fio que a ligava a seu passado. Após a reunião com Renata, sentindo o peso da cidade grande, ela decidiu caminhar em um parque, um oásis de verde no meio do concreto, antes de pegar a estrada de volta para casa. Enquanto observava as pessoas e crianças brincando naquele parque, ela viu uma mulher sentada em um banco próximo, falando para o celular apoiado em um tripé improvisado. A mulher usava roupas simples, estava sem maquiagem e seu cabelo, agora mais curto, balançava com a brisa. Era Bruna. Camila a observou por um instante. Bruna estava no meio de uma live, falando com uma paixão que Camila nunca vira nela. E o ciclo só se quebra quando você percebe que o amor não deve doer. Um homem narcisista te convence de que você é o problema, que sua dor é um exagero, que você é louca. Ele te isola para que a voz dele seja a única que você ouve. Acordar disso é a coisa mais difícil e a mais importante que você fará por si mesma. As palavras flutuavam pelo ar do parque e Camila sentiu um arrepio. Aquela mulher, que poderia ter sido sua inimiga,
estava agora salvando outras mulheres do mesmo destino que quase as destruiu. Naquele momento, o círculo se completou. Bruna, sentindo um olhar sobre si, levantou a cabeça e seus olhos encontraram os de Camila. O reconhecimento foi instantâneo. Não havia raiva nem constrangimento. Havia algo mais profundo, uma cumplicidade silenciosa. Um sorriso lento se formou nos lábios de Bruna. E então ela fez algo impulsivo, algo que sua nova autenticidade permitia. Gente, vocês não vão acreditar quem está aqui, disse ela para a câmera, a voz embargada de emoção. Eu quero chamar uma pessoa para participar dessa live, uma mulher que, sem saber, me salvou, e que é a mulher mais forte que eu já conheci. Ela estendeu a mão na direção de Camila. Por um segundo, Camila hesitou. Sua vida era privada agora, mas ao olhar para o rosto de Bruna, um rosto que agora refletia a mesma força que ela mesma encontrara, ela soube o que fazer. Ela se levantou e caminhou até o banco. Quando Camila apareceu na tela, a internet parou. As duas mulheres sentadas lado a lado, não como esposa e amante, mas como aliadas, elas se emocionaram. E os milhares de seguidores que assistiam se emocionaram com elas. A live não viralizou. Ela explodiu. Tornou-se um evento, um marco. A imagem das duas, unidas pela dor e pela superação, era infinitamente mais poderosa do que a imagem do escândalo que as unira um ano antes. Em um apartamento de luxo, vazio e silencioso, Rodrigo Silveira assistia àquela mesma live na tela de seu tablet. Ele viu as duas mulheres que destruiu, agora mais fortes e mais inteiras do que nunca. Viu a admiração nos comentários, o poder que elas emanavam juntas. Ele não disse nada, apenas desligou o aparelho, o rosto uma máscara impenetrável. O silêncio em seu apartamento não era mais de solidão. Era o silêncio da irrelevância. Ele não era mais o protagonista, nem mesmo o vilão. Na história delas, ele era apenas o passado. E na sua própria história, não havia mais nada a ser escrito naquele momento. E assim, a história de Camila e Bruna, que começou com um escândalo destinado a destruí-las, se transformou em um poderoso testemunho de força e união. Elas não apenas sobreviveram ao homem que tentou apagá-las, mas floresceram, cada uma à sua maneira, usando suas cicatrizes como um mapa para ajudar outras a encontrar o caminho. Mas enquanto elas se reerguem, uma pergunta final permanece no ar, pairando sobre o silêncio do apartamento de luxo onde Rodrigo assiste a tudo. E agora eu pergunto a você que acompanhou essa jornada. O que você acha que ele sentiu naquele momento? Foi um pingo de arrependimento genuíno pela dor que causou a essas mulheres? Ou foi apenas a raiva e a humilhação de um homem que perdeu o controle, se vendo como a verdadeira vítima de toda a situação? Você acredita que uma pessoa como ele pode aprender com os próprios erros? Ou será que ele está apenas esperando a poeira baixar, planejando seus próximos movimentos para encontrar uma nova vítima e recomeçar o mesmo ciclo de destruição? A sua opinião é muito importante. Deixe aqui nos comentários o que você acha que se passa na cabeça de uma pessoa assim. Queremos muito saber o que você pensa. E se essa história tocou você de alguma forma, se você se emocionou ou se identificou com a força de Camila e Bruna, por favor, não se esqueça de curtir este vídeo. Seu like nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. E o mais importante, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhuma das nossas próximas histórias e nos ajuda a continuar criando conteúdo feito com muito carinho para você. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.